Olá meninos e meninas do 7º ano, sejam bem-vindos à nossa 6ª aula de Sociologia. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do nosso capítulo 3 sobre trabalho e vamos falar sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, tá? Como que isso se deu, de que maneira é a convivência hoje em dia entre homens e mulheres no mercado de trabalho, tá? São alguns temas que nós vamos tratar, certo? Então pega o teu livro, abre lá no capítulo 3 e vamos estudar. Muito bem, meus queridos, então nessa aula 6 nós vamos falar, dentro do nosso capítulo 3, tá? Sobre trabalho, tá? Você vai usar o texto lá da página 23, tá? Não é texto à parte, como nós vimos na última aula. Então, nós já vimos sobre a diferença entre trabalho e emprego, né? Como que foi construído esse conceito de emprego e trabalho, tá? E hoje nós vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho, certo? Então, primeira coisa que precisa ficar muito claro, tá? Nossa cultura, infelizmente, ela é, sim, predominantemente machista. Tá? Nós não vamos entrar aqui no mérito da questão, por exemplo, do movimento feminista especificamente, né? Claro que ele será citado, mas não vamos nos aprofundar nisso ainda, tá? Mas vamos focar na questão, né, da mulher no mercado de trabalho, a questão dos seus direitos e a maneira como isso, como essa questão surgiu, né, e como ela é tratada nos dias de hoje. Então, um fato. Nossa cultura ela é predominantemente machista. O que isso significa? Tá? Que, infelizmente, no decorrer dos anos, né, se tem comportamentos que durante muito tempo eram aceitos socialmente, moralmente, tá? Do predomínio do homem sobre a mulher. Tá? E não no predomínio numa questão de proteção nem nada disso, mas quase como um sentimento de posse, né? Aquela ideia de que a mulher é vista realmente como alguém inferior ao homem, não só por questões físicas, mas mesmo questões intelectuais, né? A intelectualidade da mulher também era colocada em xeque, tá? E isso vai fazer com que a mulher tenha menos oportunidades de estudo, menos oportunidades de trabalho, né? No decorrer aí dos anos que a humanidade vem vivendo. Então, até mais ou menos meados do século XX, a mulher ela era inferiorizada, isso era uma visão comum, infelizmente, tá? Então, era uma visão que, pela lei, né, pela visão da sociedade, nós mulheres, nós éramos vistas como alguém inferior ao homem, tá? Nós éramos isentas de qualquer tipo de participação política, então, uma mulher para se candidatar, né, a um cargo político ou para ter voz, opinião política, ela era descartada, né, porque era mulher, como se, né, por ser mulher, isso deixasse ela menos inteligente ou menos capaz do que um homem, tá? Outra coisa interessante também de lembrar é que durante muito tempo, né, até ali no meio do século XX mais ou menos, a mulher ela era sujeita à tutela de um homem na sua vida. Primeiramente do pai, ou do irmão, né, caso não tivesse pai, e posteriormente do marido. Então, se uma mulher tinha posses, por exemplo, né, uma moça herdou, por exemplo, né, coisas do pai, né, o pai morreu e deixou a herança para ela. Se ela casasse, automaticamente todos os bens dela iriam para o marido. E o marido administraria, não ela. Apesar de ela ser a herdeira, né, ela ser a proprietária. Ela deixava de ser proprietária e quem passava a ser era o marido. Então, a mulher não tinha direito a ter sequer propriedade privada, né? Então, era realmente uma situação muito difícil, né? Ora, a mulher ela precisou entrar no mercado de trabalho, principalmente ali, né? Depois com a Revolução Industrial, se tinha essa necessidade. Infelizmente, nessa aula aqui não dá para a gente, né, entrar nos pormenores, né? De como que foi isso, mas o fato é que ela precisou entrar no mercado de trabalho, tá? Mas ela, em momento algum, tinha igualdade, né, em relação aos homens. Então, o que se via muito era mesmo mulheres que tinham o mesmo a mesma função que um homem, a mesma capacitação que um homem para exercer uma função, para exercer um trabalho, ela recebia menos, né? Então, quando você tem ali um homem e uma mulher que têm a mesma função, a mesma capacitação, fazem o mesmo trabalho, mas ainda assim a mulher recebe menos do que o homem, então é claro que ela está recebendo menos por quê? Porque ela é uma mulher, né? Então, se tinha muito disso, infelizmente, hoje em dia você ainda vê em alguns lugares.
tá? E aí, né, com o passar dos anos, com o passar do tempo, né, muito também por influência do movimento feminista, que teve diversas ondas, né, primeira, segunda onda, tá, mas principalmente ali na primeira onda, tá, que foi justamente no período ali de exigência de voto feminino, né, a segunda onda também que vem falando sobre a questão, né, de liberdade da mulher, enfim, com o passar do tempo, a mulher ela passa a se conscientizar dessa necessidade de lutar pelo seu espaço, de lutar pelos seus direitos. Aí entra o movimento feminista, tá? Como nós estamos falando sobre trabalho, o movimento feminista de primeira onda, tá, que vai surgir ali no final do século XIX, é onde a gente vai enfatizar mais. Tá? Por quê? Porque é justamente essa primeira onda do movimento que vai trazer essas questões. Tá? Nós temos outras ondas do movimento feminista que vão trazer outras questões, mas como o tema do nosso capítulo é sobre trabalho, a gente vai focar nisso, tá? Posteriormente, vocês vão aprender, né, melhor e de maneira mais aprofundada também sobre os movimentos sociais. Não se preocupem, tá? Não for agora, lá no seu ensino médio você aprende também. Relaxa aí, tá? Que você também não vai deixar de aprender, só porque agora a gente precisa focar. Tá bom? Então, o movimento feminista de primeira onda, ele vai trazer, né, ali junto com a luta pelos direitos civis, tá? Pelos direitos políticos, a luta também pelos direitos femininos, tá? Do voto, certo? E também do trabalho, né? Afinal de contas, se a mulher ela estava, né, tinha saído de casa, estava trabalhando, ela precisava ser tratada de maneira digna, ela precisava, né, ter os seus direitos garantidos ali no seu espaço e não ser tratada como alguém inferior ao homem, tá? Logo, as mulheres passaram a ocupar espaços, né, dentro do mercado de trabalho, né, a ocupar cargos de chefia, tá? Mas isso demorou muito, né, e custou muito também, né? Uma coisa que nós já falamos aqui, todo direito aprendam isso, tá? Todo direito ele é conquistado e não é dado de graça. Então, o direito, por exemplo, que eu tenho de estar aqui exercendo a minha profissão como mulher, né, sem abrir mão de outras coisas na minha vida, é claro, né, mas o direito que as meninas têm aqui de estar estudando, tá, ele foi conquistado por outras mulheres lá atrás, ele não foi dado de graça pra gente. Se a gente fosse voltar aí 100 anos atrás na história do Brasil, tá, possivelmente as meninas não estariam estudando com os meninos, né? Ou se estivessem estudando, estariam ali sendo preparadas apenas para uma vida doméstica. Não estou falando aqui que vida doméstica é uma coisa ruim, tá? De repente a sua mãe, sua avó são donas de casa e isso não tem problema nenhum, tá? Mas quando você diz, né, para uma menina que ela só pode fazer isso, você nega a ela o direito de escolha, né, dela, né? E se ela não quiser? E se ela quiser fazer outra coisa? Você não vai preparar essa menina para isso? Então, há um século atrás, mais ou menos, era assim, né? Todo mundo era focado para fazer as coisas de um único jeito. E a mulher não tinha essa oportunidade de estar trabalhando. Depois da Revolução Industrial, e as mulheres passam, né, a ir trabalhar, a precisar, né, a ter que ir trabalhar para ajudar a complementação de renda, a gente passa a ter uma mudança ali no mercado de trabalho. Não era mais um mercado exclusivo para homens. Você tinha também mulheres, certo? E aí, a gente tem, né, hoje o Dia Internacional da Mulher, e a história sobre esse dia é, no mínimo, interessante, né? Eu sei que normalmente a gente recebe homenagens, flores, é legal, muito válido, né? Meninos continuem fazendo isso. Mas a história do Dia Internacional da Mulher, ela é uma história de luta, ela é uma história triste, né? Ela não é uma história de flores, ela não é uma história bonita, tá? Lá em 1857, na cidade de Nova York, tá? Um grupo de trabalhadoras da indústria têxtil, então ali numa fábrica de tecidos, resolve protestar, né? Fazer uma greve. Era comum isso, tá, gente? Até porque os próprios direitos trabalhistas, se não só de mulheres, tá? De uma maneira geral, para os trabalhadores de uma maneira geral, eles ainda não eram garantidos. Então, você tinha muitos trabalhadores que grevavam, né? Paravam a produção para obrigar os seus patrões a irem negociar com eles, né? Principalmente por melhorias
salariais, né, porque o trabalho era muito pouco, mas também por melhoria de condições de trabalho. Às vezes eles trabalhavam em condições muito insalubres, né, de saúde que era muito ruim, trabalhavam muitas horas por dia, né, então 14, 16 horas por dia era muito desgastante, tá? Então essas eram condições, tá, que esses trabalhadores brigavam, né, lutavam para mudar, certo? E um dos instrumentos que essa categoria tinha era justamente o de greve, tá? Isso era comum, tá? Isso era normal. Então, as mulheres que trabalhavam nessa fábrica, né, lá em Nova York, elas resolveram também aderir a uma greve, né? Cruzar os braços, deixar de trabalhar para que os patrões viessem conversar com elas. Tá? Então, elas estavam reivindicando melhorias salariais. Por quê? Porque elas, além, né, um trabalhador normal, o homem já ganhava pouco, elas, por serem mulheres, ganhavam menos ainda. Né? Então, se usando aí um pouquinho de termos matemáticos, né? Se um trabalhador homem ganhava X, elas ganhavam meio X. Então, estava difícil, né? Então, elas vão grevar, né? Elas vão cruzar os braços ali na produção, na fábrica, buscando essa melhoria salarial, pelo menos ganhar a mesma coisa que um homem, porque era inadmissível elas fazerem trabalhos idênticos aos dos homens e ganhar menos, tá? Também pela diminuição de jornada de trabalho, elas trabalhavam ali cerca de 16 horas por dia, né? Então, era um meio delas chamarem atenção. A grande questão é, os patrões não foram conversar, né? O que foi feito foi um ato completamente desumano, né? E sem nenhuma justificativa, injustificado, né? O que ocorreu foi que trancaram essas mulheres dentro da fábrica, 129 mulheres dentro da fábrica, e atearam fogo na fábrica. Então, e as mulheres obviamente morreram, né? Ali nessas circunstâncias, tá? Então, o que ficou claro é que esses patrões, essas pessoas preferiam perder o patrimônio ali, né, do seu maquinário ou seu prédio, a ter que negociar com uma mulher por melhorias de salário e de condições de trabalho. Tá? Então, posteriormente, isso não foi logo que aconteceu, tá? Já no século XX, posteriormente, se escolheu a data de 8 de março como Dia Internacional da Mulher, tá? Em uma espécie de homenagem, de memória, né, a essas mulheres e a outras também, né, que no decorrer das suas vidas brigaram pelo direito ao voto, pelo direito à liberdade feminina, pelo direito à propriedade privada, né, pelo direito de ser indivíduo, né, e de não ser propriedade de ninguém, certo? Então, o Dia Internacional da Mulher é muito válido você dar flores, né, mas lembra também que é um dia de luta feminina, não é um dia, um único dia em que você deve respeitar uma mulher. Mulheres devem ser respeitadas todos os dias, certo? E aí, a gente chega numa questão importante, tá? Então, mulheres hoje trabalham, certo? Então, isso é completamente normal. Você aí está estudando para quê, minha querida mocinha, minha aluna, tá? Você está estudando porque você com certeza quer trabalhar, né? Quer ajudar de alguma forma, ou quer ser independente financeiramente. Isso é algo que, né, a gente até incentiva vocês a fazerem, sem problema nenhum, tá? Então, só que o que ocorre hoje em dia? Então, as mulheres, elas trabalham, né, elas têm ali a sua carreira, mas nós ainda temos o problema da dupla jornada de trabalho feminina. O que significa a dupla jornada de trabalho feminina? Você tem essa mulher enlouquecida, né? De um lado, uma profissional, do outro lado, alguém que precisa cuidar das tarefas domésticas. É isso que é a dupla jornada de trabalho feminina, tá? Muitas mulheres, elas acumulam trabalho. Por quê? Porque elas trabalham fora de casa para garantir a renda, né? Ou para garantir mais renda, tipo uma renda complementar para a família, né? Junto com o marido ali e tal, ou com outras pessoas da casa. Ou às vezes ela é a renda principal, né? Naqueles casos, por exemplo, em que a mãe é quem sustenta a casa. Então, ela é a renda principal, é dela, do trabalho dela que vem o dinheiro para sustentar a casa. Então, você tem muitas mulheres nessas situações. Aliás, o número de lares, né, segundo próprias pesquisas do IBGE, tá? O número de lares que é sustentado por uma única mulher tem sido cada vez maiores no Brasil.
certo? Então, você tem muitas mulheres que são a renda principal da sua casa ou que trabalham para complementar a renda da família. Problema nenhum, né? Se quando ela chegasse na casa dela, ela ainda não tivesse também a jornada de trabalho doméstica, né? Então, além de trabalhar fora, ela também cuida da casa, cuida dos filhos, é responsável pela organização doméstica, né, da casa inteira. É isso que a gente chama de dupla jornada de trabalho feminino, né? No caso, se abriu para que a mulher viesse ao mercado de trabalho, né? Brigasse por cargos de chefia, tivesse bons salários. Em algumas categorias, infelizmente, a gente ainda tem essa diferença salarial, né? Não é algo que funcione para todo mundo de maneira igual, infelizmente, mas tem caminhado a passos largos para que isso se resolva, certo? Então, você tem a mulher trabalhando, mas ainda assim se exige dela, né, que o trabalho doméstico seja feito. Então, a mesma mãe que sai de manhã cedo para trabalhar é aquela que precisa estar no final da tarde em casa para fazer o jantar, porque senão a família não come. Tá? Então, isso é o que a gente chama de dupla jornada de trabalho feminina. E isso sobrecarrega a mulher, né? Não à toa, as mulheres elas têm sido cada vez mais diagnosticadas com doenças, por exemplo, como estresse, infarto, que era uma doença que durante muito tempo, né, atacava principalmente homens. Hoje em dia é muito comum você ter mulheres que sofrem de alguma cardiopatia, AVC. Por quê? Porque se sentem sobrecarregadas justamente por conta dessa dupla jornada de trabalho, né? E qual que seria a solução para isso? Simples, divisão de tarefas. Ei, essa mulher mora sozinha nessa casa? Não, né? E por que não dividir as tarefas com todo mundo que mora ali, com todo mundo que convive ali, né? Não só com o marido, não só com o companheiro, mas também com os filhos, né? Você, por exemplo, faz o que na sua casa para ajudar? Faz o que na sua casa para que a sua mãe não fique sobrecarregada, tá? Para que ela, além de cuidar da casa, possa também cuidar de si mesma, né? Não esqueça, mulheres também são indivíduos. A sua mãe, né? A sua avó também é um indivíduo. Ela também precisa de tempo para cuidar de si mesma, né? Para aprender coisas novas, né? Para adquirir conhecimento, tá? Para trabalhar de maneira mais eficiente, certo? Então, por que sobrecarregar essa mulher, né? Então, como é que você ajuda nas tarefas da sua casa? Hein? Né? Ou você é do tipo que fica ali, né, falando que você já é uma mini feminista, mas não lava um copo na tua casa? Ou você diz que você respeita muito as mulheres, não faria mal nenhuma mulher, mas faz um auê quando a tua mãe manda tu arrumar teu quarto? Hein, garotinho? Vamos parar para prestar atenção, né? Às vezes a gente é muito bom para falar em rede social, é muito bom para bradar para os 4 cantos do mundo, né? Mas na hora de agir ali no seu dia a dia, você age completamente diferente do que deveria, né? Então você também pode ajudar, né? A diminuir essa carga aí de dupla jornada de trabalho da tua mãe, da tua avó, né? Da mulher que convive contigo aí, ajudando nas tarefas da tua casa. Ah, você não trabalha, você não tem como trazer renda para dentro de casa ainda? Beleza, não tem problema, mas você pode ajudar, né? Vai lavar uma louça, vai botar lixo para fora, né? Vai aí, sai aí desse sofá, larga esse celular que tu fica jogando, né? Vê se usa ele só para estudar agora, tá? E vai fazer alguma coisa, ajuda a diminuir a sobrecarga que fica em cima das mulheres, né? A gente não tem obrigação nenhuma, não, senhora, de ser super mulher, de ser mulher maravilha. Isso a gente deixa lá para os quadrinhos, lá para as histórias, né? Porque aqui é vida real e mundo real, meu bem. E no mundo real, você, né? Não tem esse mundo real girando ao redor do seu umbigo. Você precisa fazer alguma coisa, né, meu filho? Né, minha filha? Vamos ali, né? Ajudar, pelo amor de Deus. Tudo bem? Então, muito bem. O que a gente pode concluir dessa aula, tá? Primeiro, nossa cultura, infelizmente, né, se desenvolveu em uma base machista, mas isso pode ser superado com o esforço de todo mundo. E muita fé em Deus também, que a gente tem que ter, né? Para que as pessoas mudem, tá? Para que se perca essa ideia, né, de que homens são melhores que mulheres e mulheres também não são melhores do que homens, tá? Somos todos iguais e merecemos o mesmo respeito,
né? Se as pessoas tivessem essa ideia, né, fixada na sua cabeça desde cedo, você teria muito menos preconceito, você teria muito menos, né, racismo, muito menos discriminação, você teria muito menos feminicídio, né? Enfim. Segunda conclusão que a gente pode chegar, as mulheres saíram de uma posição, né, completamente inferiorizada ali em relação aos homens, tá? Para buscarem os seus direitos, né? Para que sejam tratadas de maneira igual aos homens, tá? Que não haja distinção de direitos e deveres de nenhuma das partes, tá? A gente aprendeu também sobre o Dia Internacional da Mulher, que é um dia que deve ser lembrado sim, mas ele tem que ser lembrado pelos motivos certos, né? Sempre com a ideia de que as mulheres ainda têm espaços a conquistar, né? Que você ainda tem muita gente com a cabeça aí, né, fechada, quadrada, né, com o machismo, que acha que lugar de mulher, né, é só na cozinha, que lugar de mulher enfim, né, sempre numa posição inferior, deixa eu falando errado, né, inferior à do homem, né? Você manda essas pessoas aí exorcizar esse demônio da cabeça delas, tá? E quarta, a dupla jornada de trabalho feminina é uma realidade, meus amores, né? E é uma das realidades que mais sobrecarrega as mulheres no dia de hoje, infelizmente, tá? Tem solução? Tem, né? Com o quê? Com uma apropriada divisão de tarefas, né? Basta a colaboração de todos, inclusive a sua aí na sua casa, tá? Sou capaz até de depois de terminar esse negócio perguntar para a mãe de vocês se vocês estão ajudando a fazer alguma coisa aí, tá? Não explorem as mães de vocês também, viu, bichinhos? Por favor, tá? No mais, estudem, tá? Bem aí na descrição da tua aula tem as atividades que é para você fazer. Por favor, as faça, não fique enrolando, tá, benzinho? Por favor, tá? Se cuidem, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo e tchau!